Então hoje eu vou estar falando sobre máquinas AC, tá? De corrente alternada. Vamos estar vendo ali os tipos de máquina AC e algumas características básicas delas ali e como que se dá o processo de tensão e conjugado induzido nessas máquinas. Bom, então basicamente existem dois tipos, tá? As máquinas síncronas e as máquinas de indução. São os dois tipos que a gente tem aqui de máquinas de corrente alternada, né? Máquinas AC. E alguns conceitos básicos aqui, né? Por exemplo, isso aqui, a parte fixa ali da máquina, ela é o que a gente chama de estator, tá? Que a parte que fica fixa na máquina ali, né? Que recebe a tensão de alimentação aqui. Se for um gerador aqui no caso, vão ser a saída, né? Os terminais de saída do gerador. E aqui tem o rotor, a parte que vai girar, tá? Acoplada aqui ao eixo, né? Vai girar junto com o eixo. É importante aqui uma diferença aqui, tá? Que nas máquinas AC aqui, o estator, tá? Ele abriga o enrolamento de armadura, tá? E o estator ele é igual para todas as máquinas AC, seja síncrona ou de indução, o estator é o mesmo. E o rotor, tá? A parte móvel vai abrigar o enrolamento de campo, tá? Onde vai ser produzido o campo. E em máquinas de corrente contínua, tá? Isso aqui é o contrário. A gente tem a armadura no rotor, tá? E a gente tem o enrolamento de campo no estator. Mas as máquinas AC é assim, tá? Desse jeito aqui. A armadura, ela é basicamente ali, tá? O enrolamento onde tu retira ou tu coloca potência elétrica, tá? Em corrente alternada, tá? Mesmo em máquinas de corrente contínua, né? Que a gente sabe ali que no rotor ali das máquinas de corrente contínua, onde tem a armadura, a corrente é alternada, né? Ela é retificada por um processo de retificação mecânica ali com as escovas, né? Os comutadores. Mas tanto na máquina CC quanto na máquina C, a corrente que circula aqui, né, na armadura, né, sempre na armadura vai ser uma corrente AC, né? E eu posso retirar potência elétrica no caso do gerador, ou eu posso entrar com potência elétrica no caso do motor, tá? E então, as máquinas síncronas, tá? Tu vai ter uma presença de um campo CC, tá? Vai entrar com uma fonte de corrente contínua, tá? Que vai ser aqui no rotor aqui, e vai produzir um campo CC aqui, tá? Um campo contínuo, né? Que vai estar de acordo com a corrente elétrica CC que vai estar tendo aqui. Já nas máquinas de indução, tá? A corrente no rotor aqui, ela não é por fonte externa, ela se dá por indução, logo é uma corrente alternada que vai ter aqui. Bom, a gente começa aqui o estudo, tá? Com o estator, que eu falei que é o mesmo para todas as máquinas AC, né? E para entender bem ali como funciona qualquer máquina AC, é importante entender esse conceito, tá? Que é o do campo magnético girante. Então aqui a gente tem um estator, tá? Dois estatores aqui, desenhados aqui, né? De máquina AC. Tu vai entrar aqui com, por exemplo, com três, tá? Vai ter as três fases aqui, né? Saindo dos enrolamentos que vão estar no estator aqui, ligados direto para a alimentação, né? Onde eu vou colocar três tensões aqui, uma alimentação trifásica, tá? Três tensões defasadas de 120 graus. Logo isso vai me gerar uma corrente elétrica, tá? Defasada de 120 graus ali em cada uma das fases, né? Logo cada corrente vai estar produzindo um campo magnético senoidal também, e os campos também vão estar defasados 120 graus, né? Então aqui a gente tem aqui em dois instantes de tempo, tá? Para ômega t igual a zero e ômega t igual a 90 graus, tá? Em ômega t igual a zero, o campo produzido pela corrente A é zero, porque a corrente na fase A é zero nesse instante de tempo, mas a gente tem o campo produzido na fase B, na fase C e na fase B aqui, né? E disso aqui, né, da soma vetorial desses dois campos vai resultar um campo líquido aqui, esse valor que eu chamei de B líquido, né? Já em ômega t igual a 90, tá? Eu tenho exatamente aqui, eu vou ter corrente nas três fases aqui, então eu vou ter o campo produzido pela fase C, pela fase A e pela fase B, né? E desses três campos aqui eu vou ter então um campo líquido também, tá? Que eu vou chamar aqui de B líquido, né? Que vai ser exatamente igual a esse, tá? Em intensidade, tá? A intensidade dele, né? A amplitude dele vai ser igual. E se eu fizer para qualquer outro instante de tempo aqui, eu vou ter exatamente o mesmo B líquido. Ele só vai estar em posições diferentes aqui, né? Aqui ele estava apontado para baixo, aqui ele está assim. Depois na próxima ele estaria para cima. Mas o que é importante lembrar aqui é que a soma vetorial, tá? A amplitude da soma vetorial dos campos nas três fases, né? Esse B líquido é sempre constante, tem esse valor 1,5 B max.
Então o Bmax, o valor do campo máximo, ele é atingido no instante de pico de qualquer uma das correntes. E o valor do campo líquido vai ser 1,5 vezes esse Bmax, né? E é líquido, tá? É sempre porque é a soma dos três aqui e é constante. Então isso aqui vai estar girando, tá? Esse B líquido aqui é o que o estator vai enxergar esse cara aqui líquido aqui girando, né, na face dele aqui e vai estar girando também numa velocidade constante, tá? A velocidade de rotação dele é dada por essa expressão aqui, bem conhecida ali das máquinas AC, né? Onde eu tenho aqui nessa expressão aqui todas as grandezas do estator, tá? São grandezas elétricas e mecânicas do estator. Eu tenho a frequência da tensão elétrica que eu aplico aqui, eu tenho a velocidade síncrona, que é a velocidade desse B líquido aqui, que vai estar girando aqui, né? E vou ter o número de polos também, que tem a ver com o enrolamento do estator, a gente vai ver depois, dividido por 120, tá? Que é para isso aqui para me resultar numa velocidade em RPM, tá? Essa velocidade aqui. Então a velocidade síncrona, né, é a velocidade do campo magnético girante, ela depende da frequência, da tensão que tu aplica aqui, né? Geralmente é 50, 60 Hz, mas pode ser mais ou menos que isso. E do número de polos aqui do estator. Então, a gente tem aqui, né, para inverter, a gente sabe que no motor aí de indução, para a gente inverter o sentido, né, do, de giro dele, né, mas isso vale para qualquer máquina C, porque o estator é o mesmo, né, então se eu inverter o sentido do campo girante aqui, eu vou estar invertendo duas fases, né. Aliás, eu vou estar invertendo se eu inverter duas fases, eu vou estar invertendo ali o sentido do campo magnético girante, o eixo vai estar girando no sentido contrário, né, o que estava antes. E, bom, em máquinas síncronas, tá? É importante ali a gente deixar claro que o rotor ele gira na velocidade síncrona, ou seja, na velocidade desse campo girante aqui, produzido pelo estator. E nas máquinas assíncronas, né, ou de indução, tá? Quando tiver um motor de indução, a velocidade do rotor dele vai ser sempre menor que essa velocidade síncrona aqui, tá? Porque senão não, no motor de indução não funcionaria, tá? Isso aqui é uma condição para ele funcionar. Se eu forçasse a velocidade do rotor a ser maior que a velocidade síncrona, eu teria um gerador de indução, né? Então ele estaria operando na faixa de gerador, mas essa faixa aqui então seria para o motor de indução, né? A velocidade do rotor menor que a velocidade síncrona. E aí tá o número de polos, tá? Do estator. Quando a gente fala em número de polos ali, quando a gente coloca nessa expressão aqui, são sempre polos do estator, né? Então ele é determinado basicamente pela multiplicidade que a gente vai ter ali dos enrolamentos, né? Que é a quantidade de vezes que os enrolamentos aqui, né, aparecem aqui no enrolados, né, ou instalados aqui no estator. Então, quando a gente tem aqui a multiplicidade 1, ou seja, tem uma vez instalado, né, cada enrolamento aqui, eu tenho multiplicidade 1, eu vou ter dois polos, tá? Se eu tiver multiplicidade 2 aqui, ou seja, esses enrolamentos aqui aparecem duas voltas, aqui duas vezes enrolados aqui, cada um deles, né? Eu tenho aqui, ó, a repetição de duas vezes dessa sequência aqui, eu tenho aqui, multiplicidade 2, eu vou ter quatro polos, né? Aí se eu tivesse três, aqui eu teriam seis polos, 8, tá? É importante notar aqui que o número de polos numa máquina é sempre par, tá? E polos são o quê? São polos magnéticos, né? Seria um polo norte e polo sul, né? Sempre metade dos polos ali é norte, metade dos polos é sul. E a gente pode imaginar como se fosse ímãs aqui girando, né? Porque na verdade aqui esses polos norte e sul aqui eles são causados pela corrente elétrica, né? Então de um lado da bobina tem um polo norte, do outro lado tem um polo sul. Mas para efeito ali de entendimento de como funciona aqui, eu posso imaginar como se eu tivesse um ímã aqui que é produzido pelas correntes aqui do estator que está girando aqui, tá? E aqui eu tenho quatro polos, seriam dois ímãs aqui que estariam girando, porque o enrolamento aqui do estator aqui, ele é feito aqui por multiplicidade dupla, né? Dois. Bom, então aqui tá para a condição de máquina ou de gerador, tá? De motor ou gerador, as duas condições da máquina. Então quando eu tenho um motor AC, eu vou entrar com um conjunto de tensões trifásicas, tá? No estator, vou gerar correntes trifásicas, vou gerar aquele campo magnético girante que a gente viu, né? E a interação entre o campo do rotor e o do estator, que eu vou ter que ter corrente, né, seja por indução ou por fonte externa aqui no rotor também, e a interação entre os dois vai produzir o torque necessário para o rotor girar, tá? Para ter a condição ali da máquina operando como motor. Já como gerador aqui, então eu faço o oposto, né?
eu giro o eixo dele, então eu vou ter o campo girando, né? Vamos imaginar aqui um gerador síncrono, né? Onde eu tenho um campo CC lá no rotor, vou estar girando esse rotor e aí eu vou estar fazendo o processo inverso, vou estar induzindo, né, um conjunto de tensões trifásicas senoidais no estator, né? Porque eu tenho as três bobinas do estator, eu vou estar induzindo tensão nas três. Então são comportamentos análogos, né? Bom, então aqui a gente vai ver, tá, que o comportamento da tensão induzida. Eu introduzi uma tensão senoidal induzida, eu, eu tenho aqui, tá, eu tenho uma situação aqui onde eu tenho um polo norte, um polo sul, né, um ímã aqui, e eu tenho essa espira aqui, tá, que tá para dentro aqui desse campo aqui, né. Aqui ela tá na visão superior, aqui na visão diferente da espira. Então, para mim gerar uma tensão induzida senoidal nessa espira, ou eu posso girar o campo, ou eu giro, ou deixo o campo parado aqui, né? Deixo esses polos parados e giro a espira. Tanto faz, ou gira um ou gira outro. Um fica parado e o outro gira. E ali o que que eu vou ter? Basicamente, aqui como a gente vê, tá? Imaginando que essa espira quadrada aqui esteja inserida aqui dentro, a gente vai ver que a tensão induzida aqui, tá? Ela vai ser só nesses dois comprimentos aqui que eu grifei em vermelho aqui, tá? Nessas duas seções aqui da espira, tá? E aqui eu não vou ter nada induzido porque as linhas de campo aqui elas vão estar paralelas, né? A direção desse pedaço aqui do fio. E então eu vou ter tensão induzida só nessas duas partes aqui e elas vão se somar, tá? Pelas polaridades que elas apresentam aqui. E basicamente essa, tá? É a expressão aqui, né? Que define a tensão induzida na espira. Ela é uma expressão aqui que deriva da lei de Faraday, tá? Essa é a lei fundamental aqui para tensão induzida, mas ela, trabalhando essa expressão, tu consegue chegar nessa daqui, tá? E, basicamente, então, se eu somar a tensão induzida em cada trecho dessa espira aqui, que eu tenho aqui, eu vou ter a tensão induzida total. Então, eu cortei aqui esses dois trechos, porque aqui e aqui em cima a tensão induzida é zero, eu vou ter só aqui nesses dois lados aqui, tá? Logo, eu vou ter isso daqui, tá? Vou somar esses dois aqui. Aqui eu tenho um produto vetorial, logo o produto vetorial depende do seno aqui, do ângulo entre esses dois vetores aqui. Então eu saio disso aqui e chego nessa expressão com o seno aqui, né? Que é o seno do ângulo entre as linhas aqui de campo magnético e o plano, esse plano aqui da espira. Percebam que quando a espira gira aqui dentro aqui, né, o ângulo aqui de incidência entre o campo, as linhas de fluxo e o plano da espira está variando, né? Aí o fluxo que vai estar atravessando a espira vai estar variando. Se eu tenho variação de fluxo, eu tenho tensão induzida. E como o movimento aqui é rotatório, tá? Então eu saio dessa expressão aqui, a taxa de variação do fluxo, ela vai se dar pela velocidade, né? Velocidade ou da espira em movimento, ou da espira parada, mas o campo aqui, né, norte-sul aqui, ele está girando. Então são duas maneiras de estar produzindo uma tensão senoidal aqui numa espira. A gente vai ver que um gerador CC, tá? O gerador CC, quem gira é a espira, tá? E aqui eu teria como se fosse o estator dele, né? Porque eu falei que o campo nos motores, nas máquinas CC, ele está no estator, tá? Aí eu teria a espira girando aqui, imersa nesse campo magnético aqui, eu teria um gerador CC. É assim mais ou menos que ele funciona. Já no gerador AC, o gerador síncrono, né? O campo ele estaria no rotor, né? Ele estaria aqui. E as bobinas elas estariam no estator, que estariam em volta. Logo eu tenho aqui o campo girando e as bobinas fixas, né? Mas o fluxo, né, que estaria atravessando aqui, a taxa de variação do fluxo que está atravessando a área dessa espira seria senoidal, né? Logo eu teria uma tensão induzida senoidal. Então a gente veio por essa equação aqui, basicamente, que a tensão induzida nas máquinas CA reais, ela vai depender do fluxo, tá? Que vai estar sendo produzido aqui, por esse ímã aqui, norte-sul. Depende da velocidade de rotação, né? Quanto maior a velocidade, maior a taxa de variação do campo magnético, né? Que atravessa aqui o plano, né? Esse plano dentro aqui da espira. E depende de uma constante construtiva K da máquina, né? Que vai depender do número de espiras, ele vai depender da geometria dessa espira, né? Aqui ela é quadrada, mas poderia ser redonda, poderia ter outra geometria. Então, basicamente, tá, isso aqui é para uma máquina elementar, uma coisa bem simples, mas ele pode estar se estendendo aqui ao conceito de como funcionam as máquinas reais, né? Tudo vai depender da constante construtiva, velocidade e do fluxo. E agora falando um pouco do conjugado, tá? Conjugado ou torque induzido no rotor, ele é induzido sempre no rotor da máquina, né? Porque o estator é a parte fixa, né? Ele é basicamente um fenômeno, tá? Que é resultado da interação entre as correntes do estator e do rotor, tá?
ou mais especificamente da tendência, né, dos dois campos em se alinhar. Quando a gente pega dois pedaços de ímã ali, vai existir, né, uma força entre esses dois ímãs ali, a gente vai sentir, né? Então, para que haja conjugado o torque, ele é necessário pelo menos dois campos, tá? Um campo só não consegue produzir força. Então, pelo menos dois campos, aqui no caso das máquinas AC vai ser de estator e rotor, né? Cada uma vai ter um campo, e o torque vem da tendência dos dois campos em se alinhar. Logo, se a tendência, né, dos dois campos é se alinhar, ele atua no sentido de diminuir o defasamento angular entre os dois campos no espaço, né? Então tu vai ter uma força aqui nesse, funciona de acordo com essa lógica, né, de raciocínio. E o fluxo, tá? O fluxo líquido resultante no circuito magnético ali, que vai ter de uma máquina ali, ele vai ser resultado da participação do fluxo produzido pelo estator e pelo rotor, tá? Então vai existir indutância mútua, fluxo líquido ali, e o torque ali ele é calculado com base no fluxo líquido, tá? Porque eu posso estar gerando fluxos que se somam ou se subtraem ali, né, ao longo do circuito magnético. Então é importante ter em mente ali que o fluxo líquido ali, né, que é o que determina ali o torque, né? E o conjugado, tá? Ao contrário do que algumas pessoas pensam, ele não é produzido só na operação como motor, ele existe também na operação como gerador. Porque tanto na operação como motor quanto na operação como gerador eu vou ter duas correntes elétricas, né? Então basta eu ter duas correntes elétricas para eu ter sempre ali o conjugado. Porque vamos imaginar que eu coloquei uma carga, tá, no gerador, o gerador está alimentando uma carga, então tem corrente ali na armadura. Se não tivesse corrente na armadura, ele não teria conjugado, né? Mas vamos imaginar que tenha. E só que em cada caso aqui o conjugado vai atuar num sentido, né? No primeiro caso aqui, né, no caso da operação com o motor, o torque induzido no rotor, tá, que vai ser induzido, ele vai ser no sentido favorável à rotação do eixo, né? Por isso que o eixo gira na operação com o motor. Já no segundo caso, na operação como gerador, o torque ele vai se dar no sentido de parar o eixo. Então, quanto maior a corrente ali que eu estiver consumindo do meu gerador ali, mais força ali a máquina primária ali, que vai estar acoplada ao eixo do gerador, vai ter que fazer, né? Porque o torque ali ele vai atuar no sentido de parar o eixo, de frear, né? Se tu tentar girar, né, os terminais ali de um pequeno gerador ali, né, com os terminais dele em curto, né, em curto-circuito ali, né, vai ter uma corrente alta ali que tu vai ver que é duro, é difícil tu conseguir girar o eixo dele, né? Justamente por esse torque induzido ali no sentido de parar o eixo, né? Então aqui para finalizar, a gente tem aqui algumas equações ali que explicam o conjugado induzido, tá, no rotor. Tem a mesma situação de antes, um campo, né, linhas de campo magnético aqui, e essa espira aqui, né, vista de frente, aqui outra vista de cima. E só que agora eu tenho uma corrente elétrica entrando aqui, né? Então eu tenho a corrente ali, vou ter um campo devido a essa corrente, vou ter esse campo externo aqui. Eu tenho a possibilidade de ter um conjugado. E a gente sabe ali, basicamente ali, né, da força ali atuando sobre um condutor, né, da lei de Lorentz ali, a gente sabe que a força, né, ela é dada por essa expressão ali, né, o produto escalar de B vezes L, que é o comprimento aqui da espira, e vezes a corrente elétrica, né? Quanto maior a corrente ali, também vai ter mais torque. Então, novamente, a mesma análise para tensão induzida, nesse segmento CD e nesse segmento DA, eu não vou ter torque, eu vou ter só no CD aqui e no BA, né? Que eu vou ter. Então, eu vou estar cortando aqui, né, esses dois termos aqui, que eu não vou ter o torque, e vou estar me sobrando só esses dois aqui. O torque é o raio, tá? O raio vezes a força, então por isso que eu tenho R, e aqui vezes a força, já substituído na expressão aqui, e vezes o seno, né? Do ângulo aqui, né, das linhas de fluxo aqui incidindo no plano da espira, né. Logo eu vou ter essa expressão para o torque aqui, e é um produto escalar, tá, basicamente, como eu falei, tem que ter dois campos, então eu estou saindo dessa expressão aqui e estou escrevendo uma coisa mais genérica aqui, né, para qualquer máquina, onde eu tenho que o torque aqui ele depende do produto escalar entre o campo produzido no rotor, tá, e no estator. Então, basicamente ali, é disso que vai estar dependendo o torque, tá? Da intensidade dos campos magnéticos, né? Consequentemente das correntes elétricas ali, que são proporcionais a esses campos ali, do seno, do ângulo entre eles, e de uma constante construtiva aqui da máquina, né? Depende da geometria da espira, número de espiras, enfim. Bom, enfim, era só para dar uma noção básica ali mesmo sobre máquinas AC. Então, qualquer dúvida aí, só peço que postem ali nos comentários ali
E então é isso aí. Obrigado.